Bora lá, bora lá. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, na aula de hoje, aula de matemática, quarta-feira, tá? Nós vamos continuar estudando sobre aqueles números bem grandes. Nós estamos estudando sobre a unidade de milhar, que é a partir os números a partir do 1000, né? 1000, 1001, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e por aí vai, tá? Olhem só, nós vamos estudar hoje os números de 4 algarismos. O que quer dizer 4 algarismos? Ó? São esses números que possuem algarismos, é cada símbolo desse, tá? A gente conhece como 6, 5, 3, 1. Então, um número é formado por algarismos, tá? O nome que se dá a esses símbolos aqui, que forma esse número todo, é chamado de algarismos, tá? Então, a gente vai estudar números com esses 4 algarismos. Nós vamos estudar números grandes desse jeito, tá? Na questão 1, diz assim, ó, no domingo passado, 1.356 pessoas visitaram uma feira de livros. Olhem só, 1.356, ó, 1.300, porque tá na centena, 50, dezena e 6 unidades, tá? Visitaram uma feira de livros. Veja a representação do número 1.356, que tem 4 algarismos no quadro, valor de lugar e no ábaco, tá? Quadro, valor de lugar e aqui é o ábaco. São dois materiais, né, que nos ajudam a visualizar essas ordens de um número, tá? Vamos lá. Nós temos o quadro, valor de lugar, onde nós temos a indicação de cada casa, né? Nós temos a casa da unidade, da dezena, da centena e unidade de milhar. E aqui nós temos o número. Número 6 está na casa da unidade, 5 dezena, 3 centenas e 1 unidade de milhar, tá? Então esse número ele está no quadro, valor de lugar e também está representado no ábaco. O ábaco é um instrumento, acredito que vocês já tenham visto na escola, que tem uma base e tem esses pauzinhos para cima. E aí tem tipo umas bolinhas que tem um furinho no meio, aí você vai encaixando e aí essas bolinhas elas representam a quantidade. Por exemplo, ó, esse mesmo número é o que está aqui, só que ele não está com o número, ele está com a quantidade de bolinhas, tá? Unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, tá vendo que é a mesma? Dezena, 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa. E centena, 1, 2, 3, ó, 3 centenas. E uma unidade de milhar, tá certo? Então, aqui é a representação no ábaco e aqui é a representação no quadro, valor de lugar, que tem o mesmo valor, tá? Se eu olhar para cá, eu sei que é 1.356. Então, olhando para cá, eu sei que é 1.356, tá certo? Cada bolinha aqui, ela tem um valor, de acordo com a casa que ela tá, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá bom? Na letra B, diz aqui, ó, complete o valor de cada um dos algarismos desse número. A gente já fez isso, pessoal, em outras aulas anteriores, tá? Vamos fazer novamente. Olha só, o 6 aqui, qual o valor dele? O valor dele é 6 mesmo, 6 unidades. Ele não tá na casa da unidade? Dezena, centena, unidade de milhar. Ou podem olhar aqui porque é o mesmo número. 5 não está na casa da dezena, então vai valer o quê? 5 dezenas ou quantas unidades? 5 dezenas é a mesma coisa que quanto? Que 50, né, pessoal? Do que 50 unidades, tá certo? Bora lá. 3. 3 o quê? Tá na casa da centena, vai ser 3 centenas, tá? Vai valer 3 centenas. E quanto 3 centenas vale em dezenas? 3 centenas eu posso dizer que vale quantas dezenas? 3 centenas não é a mesma coisa que 300, né? Não é a mesma coisa que 300. Então, eu posso representar quantas 3 centenas em dezenas. Eu posso dizer que é a mesma coisa que quanto? Eu posso dizer que é a mesma coisa que 30 dezenas. Por que 30 dezenas? Ó, 300, né? Pode ser a mesma coisa que 30 vezes 10. Ó, 10 não é a dezena, né?
Se eu pegar esse 10 aqui 30 vezes, vou pegar o 10 10 vezes, ó. Só 10 vezes, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, aqui já forma um grupinho de 100. Se eu fizer mais outros 10, vai formar outro grupinho de 100. Se eu formar outro de 10, vai formar outro grupinho de 100, tá? Então, 100 mais 100 mais 100 dá 300. Por isso que 3 centenas é a mesma coisa que 30 dezenas. É o mesmo valor. Vai significar a mesma coisa. E vai valer quantas unidades? Vai valer 300 unidades, tá? 3 centenas é a mesma coisa que 30 dezenas, que é a mesma coisa que 300 unidades, tá? Estão entendendo? Aqui eu vou ter que fazer com vocês, tá? Mas prestem atenção para depois fazerem no caderno de vocês e irem aprendendo. Quando eu ver uma fácil aqui, eu deixo para vocês fazerem, porque elas são um pouquinho difíceis. Uma unidade de milhar tem quantas centenas? Tem quantos grupinhos de 100? Não é 10? 10 grupinhos de 100? Vocês concordam comigo? 10 grupinhos de 100. Porque, olha, 100, 100, 100, 100, 100. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 100, 100, 100, 100 e 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tá? 1000. É a mesma coisa que uma unidade de milhar, tá? Então, uma unidade de milhar é a mesma coisa que 10 centenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupinhos de 100, tá certo? E vai valer quantas dezenas? Quantas dezenas agora? Quantos grupinhos de 10 eu consigo fazer com a quantidade 1000 ou uma unidade de milhar? Eu consigo fazer 100 grupos de 10, tá? Então, uma unidade de milhar é a mesma coisa que 100 centenas, 100, não, é a mesma coisa que 10 centenas, que é 10 grupos de 100, que é a mesma coisa que 100 grupos de 10, 100 grupos de 10, ou 1000 unidades, pessoal, ou 1000 unidades, tá certo? É isso mesmo. Vocês dêem uma pausa aí no vídeo e façam a atividade, tá? Façam do jeito que tá aqui, não precisa copiar as perguntas não, tá bom? Dá uma pausa aí e aí vocês copiam, tá? Vamos lá, olha só, pessoal. Na questão, você está pedindo agora, complete a decomposição desse número considerando o valor de cada algarismo. É só a gente ver, ó, aqui. Que número é esse, né? 1000. Quando eu digo 1356, ó. 1000, vai valer 1000 aqui, tá? 1 é 1000. Depois o 3, porque tá na centena, vai valer quanto? 300. O 5, ó, não digo 50, então vale 50. Vale 50. E o 6, então, 1356. Como é que a gente lê? 1356. É a mesma coisa. Ó, na verdade, a decomposição é a forma como eu leio. Se eu ler direitinho, eu vou conseguir fazer a decomposição. É como se eu quebrasse o número, o número tá grande, e eu dividisse ele em partes. Então, eu tenho o número 1356. Desse jeito, como é que a gente lê? 1356. Na questão 2, está pedindo para decompor também os números considerando o valor de cada lugar. Como é que eu leio esse número? 4.320, né? 4.000, como é que eu escrevo 4.000? O 4 e 3 zeros. Como é que eu escrevo 300? O 3 e 2 zeros. Como é que eu escrevo 20? O 2 e o 0. E na unidade, 0, que é o último número. Certo? Estão entendendo? Aqui vocês vão fazer do mesmo jeito. Isso aqui vocês vão responder. É a última, né? Ó, como é que eu escrevo 7.000? Coloca aqui, 7.000.
Depois, na casa da centena, não tem nada, né? Tem zero, vai colocar o zero. Depois 20 e o 3, tá? Tá bem facinho. Deixei essa última, mas vocês assistam o vídeo com bastante atenção para aprender esses números com 4 algarismos e também a questão da decomposição, tá? Que é quebrar o número em partes menores, tá bom?